Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou olhos nos olhos com o Padre Rafael Rocha. Padre, gratidão imensa Eu é que por agradeço. ter aceitado o nosso convite e por nos receber aqui na Luz da Vira. Padre, gostava de iniciar esta nossa conversa olhos nos olhos perguntando como é que tem sido o papel da Igreja nestes últimos anos pandémicos, onde tantas famílias se têm visto em dificuldades, com idosos isolados. A Igreja aqui tem um papel crucial e gostava de falar consigo. O que é que tem vivido ao longo destes 2 anos? Como é que tem sido a intervenção da Igreja junto da população e dos católicos, não é? E não só, porque é muito mais abrangente. Bom, como é lógico, e acho que é do conhecimento, pelo menos, das pessoas que se procuram informar. A Igreja não é só no tempo da pandemia, mesmo antes da pandemia e, se Deus quiser, depois de uma pandemia, a Igreja há de continuar a ajudar, até porque essa é uma das suas armas e não nos podemos... Papel fundamental, não é? Não nos podemos esquecer que, por exemplo, zonas como África, até aquelas zonas mais orientais e até de perseguição, guerras, a Igreja está lá com os seus missionários e tem hospitais, tem casas de apoio, tem casas missionárias para dar alguma educação, ensinar a ler, a escrever. A Santa Sé, que tanto é acusada de riquezas, paga bilhões de euros em medicamentos para os países que ainda, terceiro mundo, já não se via de usar esta palavra, que eles são os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como eles hoje querem dizer. Mas vamos ser sinceros e deixar de ser hipócritas, continuam a ser os países do terceiro mundo. E a verdade é que tapa-se muito isto da história, procura-se não revelar estas coisas à população mundial, mas a verdade é que a Igreja está lá. E que muitas das vezes até as grandes instituições mundiais laicas, como Unicef e muitas outras que fazem uma filantropia enorme, recusam já estar nos sítios pelo perigo que eles contêm em si. Exato. E são evacuados médicos, enfermeiros e pessoas que trabalham nessas grandes instituições humanitárias. A verdade é que os padres e as freiras ficam lá e não saem de lá, e se tiverem que morrer bombardeados, preferem morrer com aqueles ao qual sentem que Jesus os chamou a ajudar, do que propriamente virar as costas a essas pessoas. E aí está a imagem de um Cristo vivo, continua a viver neste mundo e a sofrer com o homem nos piores sítios que possamos imaginar e, se calhar, as piores atrocidades que algum dia também podemos tentar imaginar na nossa mente. Portanto, o lado negro do ser humano, não é? Por isso, quando dizem que a Igreja é isto, aquilo e aquilo outro, eu geralmente penso sempre para mim, perdoar-lhes, Pai. Não sabem o que dizem, porque é muito fácil nós criticarmos, porque naturalmente, como em todo lado, existirá maus padres, maus bispos, maus cardeais, há pessoas que se deixam maravilhar pelas grandezas, pelas pomposidades, e isso leva-as muitas das vezes a cometer atos menos belos naquilo que é uma instituição de fé e sobretudo uma instituição de serviço, de salvação ao mundo, mas em todo lado isso existe e a Igreja é feita de homens, é santa pela sua essência, a quem ela procura servir, a quem ela tem por cabeça, que é o nosso Jesus Cristo. Mas acaba sempre por ser pecadora nos seus membros, nos seus homens e mulheres que cá estão. Mas quando condenamos homens e mulheres, que infelizmente há, que podem ter as suas más ações, esquecemos também há grandes santos. Exato. E que mesmo nos nossos tempos temos grandes santos e grandes santas a trabalhar por este mundo fora em nome de Jesus. Exato. E isso é muito importante. É de louvar. Partindo então para a pandemia. E falando aqui mais a nível local, não é? Partindo então para a pandemia, sobretudo aqui para a nossa zona. Olha, a Serra
sobretudo aqui a nossa serra da zona de Tavira, não é? Que apanha esta nossa zona de Tavira, Castro Marim, Vila Real de Santo António, esta serra que faz fronteira com Espanha. Há uma coisa que é muito interessante e que se calhar grande parte do Algarve até não sabe, é que graças às instituições que temos nesta serra e que são geridas pela Igreja, vejam, são os nossos idosos que muitas das vezes para lá estão abandonados, se não for através desta mão que os vão tratar, proceder à higiene, Exato. dar os medicamentos a tempo e horas e ajudá-los nessas tomas, fazer um pouco até de companhia, porque essas pessoas... Precisam de conversar, há pessoas... Não, e há uma coisa interessante que eu já descobri e que isso tocou-me, fez-me... Fiquei imensamente tocado, que é... Há pessoas que vivem por esta serra fora, estão tão sozinhas, que o facto de saberem que nós possamos lá ir vê-las e até ter um dia próprio para lá ir, elas vivem à espera que esse dia, essa hora chegue. E tem-se sentido também, recebido relatos de ministros da comunhão, que vão à casa de pessoas e de famílias mais velhas e até por causa do Covid mais sozinhos, que ficam à espera, estão ali, que vão lá hoje. Só o facto de terem este contacto, este carinho de alguém que chega, que fica ali uma hora e pico, conversa, escuta-os, isso é tão importante e faz-os sentir tão bem. E a nossa Serra do Algarve, mesmo antes de algum dia haver Covid, já a Igreja tinha este serviço. Eu ainda me lembro como seminarista, e aí devemos muito ao nosso diácono Albino, que é ele que está e que praticamente gera os centros sociais e de apoio que temos, pelo menos são, salvo erro, uns 4 que nós temos entre Martim Longo, agora esquece-me os nomes deste Cachopo, esse Alcotim, agora não, Alcotim tem um Lar da Misericórdia, mas há ainda mais um que eu agora não me estou a recordar do nome, mas pronto. Ainda é uma área grande. Isto para dizer que é uma área muito grande e que ainda têm carrinhas que fazem centenas de quilómetros diariamente, não é semanalmente, é diariamente, e muitos deles em estrada terra batida. Isto sei do meu tempo de seminário, de termos ido fazer umas férias missionárias, pelo menos por 2 vezes para esta nossa zona da Serra, e ser-nos dito e explicado que de facto as carrinhas chegam a fazer 100 e tal ou até mais, e muitas das vezes até mais, até me atrevo a dizer centenas de quilómetros para ir visitar idosos que estão praticamente isolados em sítios diversos por aquela serra. E que há um grande problema, que eu penso que é um problema que todos estamos a par, que é a desertificação do nosso interior, em que as pessoas novas vão todas saindo de lá porque não há oportunidades de trabalho, ou não há oportunidades de negócio, a vida do mundo agrícola também praticamente foi abandonada e está estagnada, e que de facto nós vamos presenciando isto ao longo destas últimas décadas, fala-se, mas de facto nada é feito. E vão ficando na nossa serra estes pobres mais idosos, que é normal, é o amor às coisas deles, à terra deles, onde cresceram, onde viveram, que foi construído e que de facto o desejam estar. E há um esquecimento muito grande destas pessoas. Ou quer queiramos, quer não, somos sempre obrigados a dizer, por muito que haja um esforço de tentar que não haja portugueses de primeira e de segunda, acaba sempre por haver. Porque faz muito, e agora é uma parte, faz muita impressão quando alguém, como ainda hoje escutamos de uma pessoa numa televisão que lhe cortaram não sei quantos mil euros numa reforma de 20 mil euros, tudo muito bem, podem dizer assim, sim, mediante aquilo que o senhor descontou ao longo da sua vida e aquilo que é a lei portuguesa é justo.
Mas depois como é que nós conseguimos estar a pagar reformas tão elevadas e dar um subsídio a um idoso que não chega para pagar os seus remédios? Exato. Mas que raio de equidade é que nós temos a funcionar nesta democracia? A democracia é a melhor forma de reger uma sociedade, mas espera aí, há coisas que têm que funcionar um bocadinho melhor. Não podemos tratar uns de forma tão boa e, de facto, deixar outros tão abandonados, não é? Enfim. E pronto, aqui na Luz de Tavira, pois, tivemos cerca durante 1 ano e pico a funcionar Banco Alimentar, com parceria com a Junta de Freguesia. Tivemos algumas pessoas até que nem são de cá, têm cá a casa e foram benfeitores com apoios pecuniários para a compra desses viveres, desses bens. E durante cerca de uns 15 meses estivemos nas nossas salas de catequese, visto que não tivemos a catequese a funcionar durante esse tempo, a funcionar como banco alimentar, e de facto houve uma grande saída, sem dúvida, de alimentos, e gastou-se uns milhares, mas uns bons milhares de euros em alimento durante o tempo mais complicado da pandemia. Porque este também é outro problema. Às vezes não é só dizer que há menos desemprego, ou que há mais desemprego, ou que a taxa de desemprego agora desceu, mas que tipo de trabalho é que nós estamos a facultar às pessoas? É um trabalho que realmente oferece uma perspectiva de vida, que oferece durabilidade, que dá à pessoa capacidade de fazer projetos para a sua vida, pensar em organizar a sua vida, comprar casa, sei lá, tudo aquilo que é necessário para uma organização, ou de facto estamos a falar naquele trabalho só sazonal, que se trabalha 2, 3 meses e depois acabou. E o Algarve tem este problema, é que se calhar uma grande percentagem das pessoas vive deste trabalho sazonal que aparece. Que antigamente, eu lembro-me quando era miudito, que até o próprio Algarvio e a malta mais jovem da minha idade, se calhar hoje alguns mais velhos que eu até, gostavam, porque até se ganhava bem, porque as gorjetas eram boas, por todas essas coisas, dava um bom dinheirinho, mas que de facto hoje já não dá. E o que é que muitas das vezes sucede? O algarvio ou o português não quer, e nós vamos povoando o nosso Algarve, que eu não tenho nada contra isso, mas com as pessoas que vêm de fora para fazer o trabalho que nós não queremos fazer, e que acaba por suceder. Muitas das vezes são essas pessoas as que mais sofrem com estas situações. Porquê? Porque os trabalhos não lhes dão garantia de nada. Fala-se no racismo, mas é um falar de racismo que é por causa de um ser preto e outro ser branco, que eu acho uma certa piada, mas depois termos espalhado aqui por estas zonas todas 40 e 50 pessoas a dormir numa casa, a trabalharem 14 e 15 horas por dia, a receberem sabe lá o que à hora, pouco ou nada descansam, quando se apercebe que já entre eles existe o tráfico humano e abusos sérios, e fecha tudo os olhos. Então isto não é racismo, é oportunidade de trabalho ao outro que vem de fora, ou é exploração de pessoas? É que eu sinceramente a dada altura também não consigo perceber o que é que se está a fazer. Chamamos racistas e que trazemos o tema do racismo para a sociedade para dizer que se eu tenho um amigo meu há 40 anos e desde pequenino que lhe chamo preto e ele chama-me o branco, que se eu disser isso na rua tenho 50 dedos a apontar para mim a dizer que o padre é racista. Mas depois, à minha frente, eu tenho uma casa com 40 pessoas a viver umas em cima das outras, com crianças e tudo, e mulheres grávidas, e que trabalham horas a fio, em que saem umas e outras vão se deitar na mesma cama, em que isso não está tudo bem, porque são pessoas que vêm fazer trabalho e mão de obra para o nosso país. Quer dizer, há aqui outra coisa que eu não consigo perceber. Ora, se vem uma pandemia e esta é a nossa forma de estar e de viver, o que é que vai suceder? Quem é que vão ser as pessoas mais afetadas? Quem é que vão ser os pobres mais afetados? São estes, que de certa forma, a palavra é dura, mas é a verdade, são escravizados. Porque na realidade também não ajudam uma economia a crescer. Porquê?
Porque se nós aceitamos e queremos esta mão de obra, muitas das vezes não é para ajudar as pessoas, é para pagar menos. Exato. E se eu pago menos, a empresa lucra mais, mas também os salários não sobem. Porque a realidade é esta. Porque vamos uma exploração. Acabamos por estar a viver uma exploração. E essas pessoas, notou-se que muitas e mesmo muitas, passaram por situações muito complicadas aqui na nossa zona, com a falta do alimento, quando foi a questão de, infelizmente, contrair o Covid e a dada altura, pois tínhamos uma casa com mais de 50 pessoas isolada porque viviam lá mais de 50, quer dizer, isto são situações inumanas, Exato. mas que Pois provavelmente até sem poderem trabalhar, sem poderem trabalhar, podiam estar, e sem poderem receber e sem ter para comer. Exatamente. E nós aceitamos todas essas coisas e a mim faz-me muita confusão e pessoalmente irrita-me imenso, mas é tal coisa, se o padre abre a boca e diz aquilo que pensa, já se está a meter numa política. Se o padre é contra metade das coisas que dizem que é belo, já o padre é antissistema, não tem que se meter nestas coisas. E eu às vezes pergunto-me, a verdade é que está aos olhos de toda a gente e nós vamos apercebendo. Depois deparamos com o quê? As famílias isoladas, não é? Houve de facto também muitas e muitas pessoas que o isolamento lhes fez mal. A nível psicológico. Que o psicológico lhes fez mal e houve pessoas que, de facto, algumas aproveitaram e muito bem para descansar, para a oração, para se organizar, para procurar arrumar e ocuparem-se com coisas que gostariam de fazer nas suas próprias casas sobre a vida e mudanças. E que, de facto, esta vida agitada e acelerada que temos não lhes permitia. Mas houve outras pessoas que obrigou a outra coisa, que foi a terem que se encontrar consigo próprias. E muitas das vezes, numa sociedade tão competitiva e tão acelerada, em que as pessoas não param, levantam-se e estão de manhã até à noite a encher-se de atividades e de coisas para fazer, ao ponto quando chegam a casa, ou até já comeram no exterior e é chegar a casa praticamente para ir descansar. Deitar os filhos e descansar. E descansar, para no outro dia começar novamente um dia. Isto obrigou a que verdadeiramente as pessoas tivessem que começar a parar e a pensar um pouco, olhar para elas próprias, a questionar-se sobre si próprias, e até achei piada, entre aspas, porque no fundo é uma tristeza muito grande, o ritmo de violência doméstica que chegaram a dizer na televisão que tinha aumentado, e eu até pensei, pois naturalmente as pessoas não se conhecem. Exato. Porque muitas das vezes as pessoas não têm tempo para se conhecer a si próprias, quanto mais conhecerem bem com quem vivem. E quando de facto há uma cisão com a nossa vida que nos obriga a ter que parar como foi esta, a ter que de um momento para o outro que estávamos se calhar cheios de projetos, cheios de ideias, de o tempo todo ocupado, agendas preenchidíssimas, e de um momento para o outro somos obrigados a parar. Para quem tem uma vida espiritual isso até é bom, eu estava a dizer, dá para reorganizar muita coisa, dá para rezar, dá para falar connosco próprios, dá para, e nesse diálogo connosco próprios, encontrarmos novamente Deus na nossa vida. Exato. Deixar entrar uma bolsada de ar fresco deste Espírito do Senhor e de facto reforçar-nos para as próximas temporadas. Agora, quem tem uma vida plenamente materialista e só virada para as coisas do mundano e uma dificuldade enorme em olhar para si, porque naturalmente já existe mil e uma coisas na minha vida que eu próprio não quero lá voltar, nem quero lá ir, porque sinto-me mal comigo próprio e eu não quero sentir mal comigo próprio. Olhar ao espelho, não é? Às vezes é difícil. Sim. Lá está, assim de uma forma mais física, no fundo é isso. A verdade é que o parar de forma obrigatória vai-nos também, de forma obrigatória, fazer ter que começar a pensar.
não é? E o fazer ter que começar a pensar, quando nós começamos a pensar, somos todos diferentes, todos iguais. Podemos pensar em muita coisa que estamos a querer, ou idealizar, ou imaginar, mas os grandes problemas da nossa vida que cá andam, e que muitas das vezes tentamos escondê-los, tentamos pôr um paninho, não queremos que eles de facto venham ao de cima, isto não me interessa para a minha vida, mais tarde ou mais cedo vão uivar como o lobo. Exato. E vão começar a fazer um barulho, não é curada. E vão começar a fazer e vai doer um barulho que aquilo vai começar a mexer. E quando isso começa-se a passar, pois é lógico que a sensação que as pessoas têm primeiramente é a tal de depressão. Porquê? Porque depois vivemos numa sociedade em que os grandes comportamentos que nos distinguem de todo o resto, que são de direito natural, que nos fazem humanos e pessoas, capacidade de reconhecer um erro, pedir desculpas, assumir que falho, ou até assumir que eu amo aquela pessoa por muito zangada que eu esteja com ela, se calhar estou porque tenho ciúmes, ou porque de facto se calhar o problema é meu, que sou egoísta e estou a querer projetar naquela pessoa aquilo que eu quero que ela seja e não aquilo que ela de facto é na realidade, não é? Que todas essas coisas, quando começam a surgir na minha mente e que eu não as quero encarar, não quero aceitar, não quero humildar-me para perceber que um pedido de desculpas faz de mim uma melhor pessoa, não uma pessoa fraca. E alivia. A verdade alivia muito. Que o reconhecer o erro faz de mim um ser com uma personalidade forte e capaz de começar do zero. Que tudo isto, em vez de parecer assim tão mau, afinal até são sentimentos muito nobres, mas quando não os aceitamos e por isso escondemos tudo cá dentro, aqui uma bola de neve que aqui forma toda ali muito bem aconchegadinha, formada, ali bem apertadinha, mas que vai crescendo, que está a crescer, o que é que isto vai levar? Este silêncio que tivemos leva muita gente a entrar em depressão, porque é aquela incapacidade depois de aceitação, de flexibilidade, muitas vezes. E depois a tal flexibilidade, muito bem, a tal flexibilidade primeiramente de aceitar o erro, reconhecer que verdadeiramente se falhou, verdadeiramente eu fui mau aqui, eu agi mal aqui, eu não fui honesto nesta situação, eu tenho ciúmes daquela pessoa, eu desejei mal ao outro. E reconhecer estas coisas em mim, dar-lhes o nome que elas têm, é o primeiro ponto de partida para a cura. Quando não somos capazes de fazer, o que é que isto vai suceder? A depressão. O que é que a depressão vai levar? À procura e ao entupimento dos psiquiatras que agora depois mandam para os psicólogos, não é? Que o psiquiatra já nem tem tempo na sua vida para ouvir o paciente. O paciente diz que sentiste uns tremores, umas ansiedades, boca seca, tem medo disto, tem medo daquilo, pronto. Então, é esta a medicação. E depois vamos nos refugiar em comprimidos, pensando que um comprimido vai tratar um problema que é meu e que eu, na minha forma de estar e na minha ação, tenho tudo para o poder resolver e que na realidade eu é que não quero assumir e resolver. E aqui a oração é essencial e tem uma força gigantesca. Claro. Pode-nos falar um pouco da oração e dessa força? Claro, porque vamos lá ver uma coisa. O primeiro ponto, o que eu estou a dizer é uma pessoa normal. Uma pessoa normal, entre aspas, somos todos normais, mas aquela pessoa que faz a sua vida normal, e até posso ir buscar um pouco disto, aquela pessoa que até, que se lhe perguntarem o que ela é, vai dizer assim, eu sou católico, mas não sou praticante. Eu identifico-me com a Igreja Católica, até batizei os meus filhos, até fui batizado em pequenino, mas eu não sou praticante. Temos até ir buscar essas pessoas e não ir buscar plenamente o ateu. Porquê? Porque eu acho que isto hoje de ateísmos já nem é esse o problema. O problema hoje é mesmo o sermos indiferentes à fé. Se existe ou não. Primeiro era o ateísmo. Depois vieram com a ideia, porque era uma palavra cara e as pessoas gostavam mais de usar, o agnosticismo. A razão não é capaz por si só de chegar a Deus. Muitas das vezes nem sabiam o que isso significava. Agora entramos num ponto que eu acho que ainda é mais complexo, que é, eu nem sequer penso
ou nem sequer me preocupo se isso existe. Ora, isto leva ao quê? Leva-me a mim próprio a questionar que as grandes questões que o próprio homem toda a vida se coloca a si próprio, nem elas são questionadas. Ou seja, o que é a morte? O que é que eu estou cá a fazer? Porquê é que eu nasci aqui e não nasci nos Estados Unidos? Porquê é que eu sou pobre e não nasci numa família rica? As grandes questões que o homem se colocava, e daí vem a questão grande e central. Será que existe Deus? Será que Deus, de facto, é um Criador? Será que há um ser supremo, superior a isto tudo, que tudo governa? As pessoas hoje já nem estas questões estão a colocar. Crescem num mundo em que estão plenamente indiferentes a tudo isto. Isto leva ao quê? Leva a um vazio tal, ou seja, um descalibrar do ser humano muito, muito grande. E lá está o tal problema que eu ainda agora estava a falar, da depressão. Porquê? Que é onde eu quero entrar. É pela distração da vida. Eu acho que não é só por uma questão de distração da vida. Uma frase, digo, que até o maior ateu, quando cai na cama do hospital, diz que Deus me ajude. Não, olha que eu posso dizer não. Que... Estou errado? Essa expressão é normal e todos a usam, não é? E até na brincadeira a gente até costuma dizer, eu sou ateu graças a Deus, não é? Até ouve-se às vezes essas pessoas na brincadeira, mas eu estou aí por aqui por uma simples razão. Porque nós somos um todo, nós somos corpo e espírito. E quando verdadeiramente nós, neste mundo, olhamos para a vida não como um dom, não como algo que verdadeiramente lhe é dado, é belo, deve ser respeitado, é um milagre. Tratado com toda a dignidade, e sobretudo olhando com a espiritualidade como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, se eu participo de uma insuflação que Deus me dá, para me dar a vida, eu participo do íntimo de Deus. Ou seja, eu participo de Deus no meu ser e no meu estar. Se eu olho para a vida assim, eu começo logo a ter uma perspectiva diferente. E começo a perceber que há um equilíbrio diferente ao qual eu posso ter na minha vida. E esse equilíbrio vai-me começar a dar cartas e respostas em que me prepara, me capacita, se torna como um alicerce, uma base que me dá uma solidez interior para suportar as agruras e os embates que a vida tem. Como diz São Paulo, vestiu a armadura, combati o bom combate, tenho a consciência que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Ou seja, é fé, esta capacidade de encontro, de confiar em Deus, que de facto me leva a perceber que também que este Deus não é uma coisa, um Deus filosófico do deísmo que fez, abandonou e deixou-nos da mão e que não quer saber de nós, como o relógio que está a andar a dada altura avaria e estamos perdidos, não é? Mas que de facto é um Deus que se faz presente na nossa vida. É um Deus que já mostrou, que já deu provas ao longo de toda a história da salvação, aquilo que nós chamamos a Sagrada Escritura, que de facto não nos abandona, que de facto Ele próprio quer estar connosco, que de facto Ele próprio se faz homem, inclusive, para habitar no meio de nós e dar-se plenamente todo a nós. E que nós temos necessidade para nos sentirmos mais pessoas, mais amados, e até maior capacidade para amar dessa relação com esse Deus. Exato. E essa relação com esse Deus é a oração. Só assim faz sentido, não é? E essa oração é a oração. Quando a vida da pessoa, por muito turbulenta que seja, por muito subcarregada que seja, essa pessoa faz, nem que seja o seu ao levantar, um oferecimento daquela noite, seja eu dormido bem ou tenha dormido mal, a Deus, reza-lhe um Pai Nosso enquanto está na azáfama de se vestir, fazer as suas higienes, despachar-se. Quando chega à noite a casa e deita-se, agradece a Deus o dia. Se tiver uns minutos para parar e até
dialogar um pouco com Deus, procurar fazer um pequenino exame de consciência, 2 ou 3 minutos, olhar para o seu dia, para a sua manhã, tarde, o que fez, o que não fez, onde é que está a presença de Deus na minha vida. Quando a pessoa tem esta educação, sente que Deus nunca a abandona. Porque Deus não abandona quem o procura. Nós procuramos Deus uma vez, basta. Deus já não nos deixa mais. Nós é que o deixamos. Nós é que lhe voltamos as costas muitas das vezes. E esta é a realidade da pessoa que sente a presença de Deus. O que é que faz? E que muitas fizeram, e eu próprio o fiz, aproveitar o tempo do silêncio. Leitura espiritual para enriquecer-me também. Silêncio para poder ouvir Deus na minha vida, ouvir a voz de Deus no meu íntimo. Exato. Procurar olhar para dentro de mim, perceber o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso ultrapassar os vícios mais difíceis da minha vida que já estão enraizados. Quer dizer, e depois há 1001 formas de rezarmos. Eu gosto muito de rezar o terço, por exemplo. Para mim é das orações em que começo, vou andando é um mergulho, e de facto ao fim de um bocado estou concentrado em 1001 coisas de diálogo com Deus. Há outras pessoas que, por exemplo, também abrem a palavra de Deus, leem um bocadinho do Evangelho e ficam ali minutos e minutos a deliciar. Há outras pessoas que preferem caminhar no silêncio e ir mentalmente olhando para o céu. Por exemplo, o próprio catecismo começa que pelas coisas criadas nós conseguimos encontrar Deus, não é? Exato. Há pessoas que vão pela natureza, procuram ou ir para junto do mar, caminhar um bocadinho à beira-mar, ou sentar-se num sítio à noite onde de facto se consegue olhar para o céu estrelado e começar a olhar para aquele horizonte tão longínquo e começar a pensar sobre aquilo que estamos a ver, como é, como não é. A dada altura estamos mergulhados já num diálogo, se calhar, com Deus. Será tanta forma de podermos dialogar com Deus, de lhe podermos rezar, de podermos estar com Ele. E este tempo de silêncio que nós tivemos com o Covid, para quem quis, pôde ser tão produtivo e tão rico. Até quem está em casa, quem não tem tempo para os filhos, parar um pouco, olhar para os seus filhos, que são carne da sua carne, sangue do seu sangue, ossos dos seus ossos, desfrutar da beleza que é nós podermos ser criadores também. De nós próprios, poder outros seres virem a este mundo. Ou seja, lá está, darmos continuidade à obra que Deus nos deixou e disse, reproduzi-vos, geri este mundo. Gerir esse mundo é isto tudo que nós fazemos. Passar os valores também, não é? Claro, eu ainda ontem publicava algo, foi ontem, assim, nós podemos dar muita coisa aos nossos filhos, mas se nós soubermos passar a fé, pouco ou nada demos. E eu hoje, cada vez mais, com os problemas que vou-me percebendo que os pais têm, muitas das vezes, e até mesmo aqueles pais que são pessoas sérias de fé, é esta dificuldade de transmissão aos filhos da fé. Porque quer queiramos, quer não, transmite-se muito esta coisa do estares bem, de teres tudo aquilo que precisas, não te faltar nada, para que não sofras em nada, mas, e sem querer, esta que não é mau, mas estamos a criar nos jovens a ideia extremamente materialista. O que é importante é teres conforto, é não sofreres, é teres as coisas todas que te fazem falta, é estudares para que tenhas um bom emprego, para ganhares dinheiro no teu futuro, estares bem, ou então deixar coisas suficientes para que ele se possa governar, ou ela se possa governar um dia mais tarde. São tudo coisas belas. Ninguém deve colocar mal nisto, que não tem mal nenhum. E naturalmente, se a minha vida fosse outra e eu fosse pai, quereria todas estas coisas para os meus filhos. Mas é pensarmos que às vezes queremos dar tanto, mas a fé dá uma estrutura, que aquilo que seria o principal que devíamos tentar lhes dar acaba por ficar ali, um bocadinho à margem, não é?
Porquê? Porque o que é importante é o computador, as Playstations, as coisas onde eu vou ocupar o tempo com a parte lúdica, com a diversão, com os gostos pessoais, e muitas das vezes a ideia de fé, até nas próprias casas, fica a leste. Que até se pode ensinar um Pai Nosso, mas se não mostrarmos que rezar um Pai Nosso é uma coisa bela, e que a oração também é uma coisa bela, parece uma coisa monótona, chata, que o pai e a mãe obrigam-me a fazer. Exato, e que isto não tem qualquer tipo de piada. Qual é o uso que eu tenho com isto? Nós não temos um joystick, nem um coisa de game para fazer com isto, quer dizer... E isto cria ali um embaraço que é preciso criar as bases, é preciso criar as situações para que se perceba que não é só o mundo material que nos completa e que nos faz ter uma vida digna e que de facto cómoda, como todos nós queremos, mas precisamos de um mundo espiritual também. E aqui entra Deus e entra a oração, onde ela existe. Eu geralmente digo, pessoa que tem fé, pessoa que procura a oração na sua vida, a pessoa que verdadeiramente é cristã e se alimenta não só da palavra de Deus, mas sobretudo da Eucaristia, pode o mundo todo estar a desabar. Logicamente que essa pessoa terá nervosa, terá com medo, terá com os seus receios, como todas as outras, mas interiormente sente uma calma. Tem uma estrutura, não é? 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. O Salmo 90 diz isso, não é? Portanto, 90, 91, o próprio Salmo diz isso, portanto, acho que é muito difícil a pessoa que tem um bom alicerce de fé algum dia desmoronar. Aliás, a palavra Amém vem de uma expressão, uma palavra hebraica, Remin, que significa mesmo isto, a base do querer. Fé, o Amém é o substrato, é a base, a pedra, o alicerce onde eu coloco os meus pés. É isso que é Deus para mim. Ou seja, é aquele que me dá o suporte, em que o mundo à minha volta está a desabar, mas o meu suporte é Deus, a minha pedra não mexe. Padre Rafael, no início da nossa conversa falámos no papel crucial que a Igreja tem no mundo. Eu sou um admirador, penso que muitas pessoas ao longo da Terra, do nosso querido Papa Francisco, um homem que veio com uma grande escola da Argentina, um homem com uma coragem incrível, com um coração gigantesco. Gostava que falássemos um pouco e gostava de ouvir a falar sobre... Primeiramente, acho que há uma coisa que é muito importante, é mesmo de onde o Papa vem. América Latina, a forma comportamental do estar daquelas pessoas é totalmente diferente da nossa forma de estar. E nós aqui no nosso país até fomos agraciados com a vinda de tanto pessoal do Brasil para cá, por exemplo, e acho que todos nós sentíamos a diferença da forma de estar tradicional que eles têm em relação à nossa forma de estar. E até nós sentimos os próprios ingleses, quando cá vêm, na sua forma de estar, que já são tão diferentes da nossa. E isso, sem dúvida, trouxe à nossa Santa Sé, na figura do Santo Padre, Servorum Deum, aquela frescura, aquele homem que é natural, não está preocupado se a câmara o vai captar ou como vai captar, se está com a pose indicada, se está com todos esses bernicoques que muitas das vezes estamos habituados a ver, não só num Santo Padre, mas até qualquer líder, não é? Que aparece sempre com todos os cuidados para que na posição, na forma daquilo que vai dizer, e nós percebemos que o nosso Papa Francisco é um homem simples, uma forma de estar que é o que é, não
Ele não está preocupado se vai transparecer a imagem bela ou esbelta, ele é o que é. Exato. E não, Isso não passa está, cá para fora, não é? Não está, Nós sentimos. não é com isto dizer que os outros papas eram atores ou estavam ali a querer montar algum estilo de um cenário ou passar uma pessoa que não são. Não, mas lá está, isto é algo muito natural do Papa Francisco, que eu penso que é próprio, lá está, do mundo de onde ele vem, que é Exato. próprio daquele povo latino-americano, muito dado na sua forma de estar, muito aberto, muito despreocupado. Aquela coragem faz parte dele, da personalidade dele, do caráter Sim, dele. e depois, mas também foi trabalhada, não é? Sim, pois aqui há outro pormenor que também é muito importante. A forma como ele fala. Para qualquer pessoa que está dentro da igreja e até que estudou teologia, filosofia, teologia, vai-se aperceber que tudo aquilo que o Papa diz não é nada de especial. Aliás, grande parte dos documentos, muitas das vezes, todas as pessoas fizeram para aí muito barulho, que inclusive foram para os meios de comunicação social, que o Papa é isto, que o Papa é aquilo. A igreja sempre disse aquilo. Agora, a única coisa que há é esta forma aberta, de facto, que ele tem, palavras simples com que diz as coisas e que chega com mais facilidade e que as pessoas escutam palavras, mas que de facto, muitas das vezes, nada disso é novo. O Papa nunca disse uma palavra que não tivesse naquilo que é a nossa doutrina. A forma como ele diz simples e a forma que ele procura de ser simples no dizer e no transmitir é que parece que é novidade. Eu até considero isso profético, que é atualizar aquilo que é a palavra de Deus, atualizar aquilo que é a nossa doutrina de forma simplificada para os tempos correntes, ou seja, Exato. Utilizando uma linguagem de facto mais fácil, mais simples para quem não tem, porque os tempos são outros e porque não se estudou capacidade para entender uma linguagem mais ontológica, metafísica, é que muitas das vezes as pessoas estão a ouvir e falou tão bem, então mas percebeste alguma coisa? Se queres que diga não. Que é que depois muitas das vezes o que se passa, não é? E eu penso que este Papa tem esta capacidade, que depois também traz um perigo. Que lá está, que tudo tem as suas coisas boas, mas depois também tem o seu reverso da medalha, que são as suas coisas más. É a má interpretação e o mau uso que muitas das vezes se dá às coisas do Papa. Que muitas das vezes na comunicação social depois aparece a dizer que o Papa disse isto, ou que deu ordem disto, ou que libertou isto, ou que não sei o quê. Que nada disso é verdade. Não se pode tirar uma frase do seu contexto. E é que isto pode levar, e depois tem levado muitas das vezes a problemas graves. Porque eu cheguei a ter aqui pessoas a dizer que era possível tudo, porque o Papa tinha dito que isto era para abrir tudo. Portanto, a gente quer e acabou. Olha, eu quero me batizar, tenho 30 anos. Não, mas sim, tudo muito bem, vamos embora. Mas tem que fazer um caminho para esse batismo. O senhor tem que fazer uma catequese de adultos própria, específica, que há para fazer. E depois, então, se Deus quiser, fará aquilo que se chama a iniciação cristã. Numa noite de vigília pascal, celebração das celebrações, há de ser batizado, crismado e faz a primeira comunhão. O quê? Mas ainda tem que andar, não sei o quê. Não foi isso que o Papa disse. Quer dizer, que sem querer, cai-se numa má interpretação também das coisas que o Papa diz. Que não é isso que ele quer dizer, mas que muitas das vezes à procura do aspecto sensacional, não é? Adultera-se as coisas para chamar a atenção das pessoas. E isto gera confusão. Por exemplo, a questão dos casamentos. O Papa
não disse que os recasados agora podiam voltar todos a casar. E nós, nessa altura, houve uma bronca com imensas pessoas, porque a interpretação que muitas das vezes foi passada pela comunicação social a querer cobrir estas coisas todas, foi errônea. Errada. Porque vamos lá ver uma coisa. O que o Papa disse foi uma coisa muito simples e que a própria Igreja já há bastante tempo pensava seriamente nisso, que era a questão de tentar perceber esses processos que entram no nos tribunais canónicos serem despachados com mais brevidade, por exemplo, a questão de declarar que um matrimónio foi nulo, ou seja, que não houve sacramento, não é anular um casamento. E que depois também houve este erro nas pessoas, transmitido para as comunicações sociais. A Igreja pode anular os casamentos? Não. A Igreja não vai anular casamento nenhum. Casamento que está anulado entre homem e mulher, com um sim verdadeiro, a sinceridade bem colocada e a ação de amor verdadeiro naquela altura, nós não temos poder para ir quebrar aquilo que foi feito por Deus. Agora sim, quando num processo existe a matéria para comprovar que não houve sacramento, ou seja, que independentemente daquelas pessoas terem dito um sim, a verdade é que não se deu sacramento, porque ou algum tinha algo oculto que nunca contou ao outro. Por exemplo, imaginem que entre um casal um consumia drogas e nunca fez o outro saber isso. E que de facto esse consumo de drogas aumentou em vez de desaparecer e que vem já muitos meses antes daquele momento. Pode ser matéria para ser estudada, que isto depois é importante, pelos canonistas, para perceber se verdadeiramente pode-se dizer que não houve sacramento. Ou seja, que há uma nulidade, se não houve sacramento naquele momento porque havia algo muito sério, de concreto na vida de um que estava escondido. Ou, por exemplo, um oculto ao outro não quer ter filhos. Isso é considerado matéria para ser verdadeiramente estudada e tentar-se perceber se não houve sacramento, porque há de facto uma coisa muito, muito considerada muito grave, escondida da parte de um dos nubentes. Ou seja, mas isto são coisas que levavam muitos anos, muitas das vezes, a serem vistas e eram muito caras. E o que é que fez? O que é que o Papa Francisco fez? Acelerou, deu ordem que esses poderiam ser considerados processos mais simples, mais fáceis de se chegar à conclusão que o matrimónio não tinha existido, ou seja, que não tinha existido sacramento, que o bispo da diocese podia perfeitamente declarar que não houve sacramento. O objetivo era simplificar. Era simplificar, não era necessário ter que estar a ir os documentos e pastas para a Santa Sé, quando ao fim de 2, 3 anos tiver a oportunidade de pegar naquele processo, estudá-lo todo, mas na realidade vai estudar algo escrito porque não conhece as pessoas, lá está, é uma coisa fria também, e de seguida vir uma sentença de lá. Ou seja, o que o Papa Francisco foi dar, de certa forma, maior liberdade aos tribunais eclesiásticos para que possam ter maior poder na resolução destes processos. E mais próximo do processo das pessoas. Estarem mais próximos do processo e das pessoas. É lógico que tudo aquilo que forem processos tenham, que eu não sou canonista, portanto não posso esticar muito, mas tudo aquilo que forem processos que tenham matéria muito mais densa, que haja muita dúvida, que naturalmente depois irão durar mais tempo, porque vão ser enviados para a Santa Sé e deixar que seja a Santa Sé e os tribunais da Santa Sé a ditar a última sentença, que ninguém vai querer assumir obrigatoriamente algo que se está em dúvida. Mas no fundo o nosso Papa Francisco não tem feito nada nesses campos de extraordinário. O que muda é a fala, que é uma fala simples, é um discurso simples, fez algo também que a Igreja estava à espera há muitos anos e que pronto, olha, que foi com ele que foi as tais
as tais encíclicas ambientais, viradas para o ambiente, como a Laudato Si, esta outra que saiu agora há pouco tempo, que vem da mesma linha, são encíclicas que entram no campo social da Igreja, mas muito viradas já para a questão do ambiente, do clima, do cuidado da casa comum, todas essas coisas, que era algo que já era falado há uns bons anos na Igreja, sair de facto um documento da Igreja sobre isso, e que veio sair nas mãos do Papa Francisco, e muito bem, e que está ele, de certa forma, a dar a continuidade a esse documento. Portanto, essa é, se calhar, uma novidade que no fundo também não é, porque no fundo a Igreja já estava à espera há bastante tempo que um documento sobre isso chegasse a vias de facto, tal e qual como esta questão deste aceleramento dos processos de tribunal eclesiástico, sobretudo sobre o declarar uma nulidade no sacramento, que andassem um bocadinho mais acelerados. E depois a outra questão, que é uma questão que depois torna-se demasiado pessoal entre pastor e ovelhas. Foi a questão dos tais casais recasados, que vivem recasados já há muitos anos, ou seja, com um número de anos a viver em comum muito grande, em que há filhos, em que verdadeiramente nós até nos observamos e sabemos, olha, aquelas pessoas estão a viver casadas civilmente há 15 ou 16 anos e não se casaram por igreja porque antes contraíram um matrimónio. A coisa correu mal, ao fim de 3 ou 4 anos separaram-se, até têm já mais tempo de vida com este segundo cônjuge, com o primeiro, não é? Que é no fundo o que o Papa diz, olha, pois passa para as mãos dos pastores, esses casais que verdadeiramente mostram sérios, fazem uma vida de igreja. Mas estamos a falar de um primeiro casamento, sacramento, sim, por igreja? Sim. Daqueles, os tais casais, os tais recasados. O que é que isto é? São aqueles casais que tiveram um infortúnio nos primeiros casamentos, muitas das vezes até não duraram muito, duraram pouco, e depois voltam a casar. E de facto, com este segundo casamento é que todos se apercebem que, olha, foi, porque de facto dura e tem uma durabilidade, a harmonia, uma boa estrutura, e que são pessoas que verdadeiramente participam da vida eclesiástica, vão às celebrações, estão, muitas das vezes, eu tenho pessoas assim, participam, estão em movimentos, dão catequese, ajudam no que é necessário. E o que é que o Papa também lançou em documento? Que isto se calhar será a grande novidade. Que esses casais que verdadeiramente ao fim de um tempo bom de acompanhamento do pastor, e que o pastor verdadeiramente sentisse que o acompanhamento era bom, que as pessoas estavam a ser sérias na sua fé, na sua caminhada, mais tarde, depois de um bom processo nesse acompanhamento espiritual e de caminho espiritual, à ordem do pastor, isto é, do parco, do padre, que lhes poderia dar a comunhão. Exato. Tem essa oportunidade. Em que, de facto, o que é que se passa aqui? Foram criadas várias diretrizes em cada diocese, e até a Conferência Episcopal tentou organizar, chegaram vários documentos com alguns propósitos ou alguns parágrafos para que pudéssemos minimamente ter uma orientação sobre o assunto, mas já está, a grande orientação será sempre o parco, as pessoas e de facto o Espírito Santo, porque o grande orientador aqui tem que ser o Espírito Santo, é que tem que nos fazer sentir interiormente, não só ao padre, mas também às próprias pessoas, mas neste caso se calhar mais ao padre, porque as pessoas muitas vezes querem tanto,
não é? Mas o padre também tem que ter essa- Que bloqueiam ali um bocadinho. E às vezes é preciso haver aquilo, ajudar a fazer o discernimento. E olhem que eu tenho conhecido pessoas muito sérias sobre isto e a forma como procuram discernir e respeitar. No fundo, o que eu sinto que possa ter existido, ou que o Papa tenha dado ali um bocadinho de maior flexibilidade, tem um pouco a ver, no fundo, com isto que eu estou a falar. Agora, a grande novidade do Papa há de ser sempre aquela alegria que ele transmite, alegria, a aquela e a forma proximidade, simples, não é? aquela linguagem simples, aquela forma dinâmica que ele tem. Agora, será o homem que vai conseguir fazer grandes reformas no seio da Santa Sé? Pois é lógico que a idade que ele próprio tem vai ser muito difícil ele conseguir. Mas pode ser que deixe o caminho aberto, não é? E Vamos já está ver, a pois deixar, é, sim, a gente vamos tentar acreditar que quem vier, Exato. portanto, o Espírito Santo sabe escolher, que eu, geralmente as pessoas dizem-me assim, ai padre, mas aquilo depois quando eles vão escolher conclave, que significa porta fechada, e isso depois aquilo é como a política, já eles estão todos em fações, que uns vão escolher A, outros vão escolher não sei quem, e aquilo depois andam ali, eu digo, é verdade, somos todos humanos. Nós somos mesmo assim, né? Mas há uma coisa, é que mesmo nessas coisas meramente humanas e nas nossas formas de estar, sem nos apercebermos, estamos a fazer a vontade de Deus e Deus está a usar estas mesquinhices humanas dos nossos desejos e crenças humanas para que seja feita a sua vontade através do Espírito Santo. E portanto eu acredito sempre que quem é escolhido é uma aposta de Deus. Acabou. É isso, temos que acreditar. Mas Padre alguma Rafael coisa, Rocha, obrigadíssimo. Eu é que agradeço por este bocadinho. Gratidão imensa por este bocadinho. Tudo a correr bem. Tudo, filho. Depois fazemos uma com o Pai Nosso com calma e Exatamente. serenidade para